bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo de aquisições com breves resenhas, o segundo no mês de janeiro. Eu avisei pra vocês no primeiro vídeo que realmente tinha muita coisa que tava pra chegar, e algumas coisas já tinha chego, mas eu deixei pra fazer agora. E outra coisa que eu esqueci de mencionar no primeiro vídeo de aquisições, que foi o presente que eu ganhei da minha amada esposa no Natal, galera. Vamos mostrar pra vocês essa peça aqui da Pizzy Toys Iron Studio. Olha só, galera. Que sensacional! Muito legal, né? Olha só, eu não tinha nenhum Hulk decente, vamos dizer assim. Além dele, ganhei esse aqui. Esse aqui ficou sensacional, cara. Olha só esse rino. Muito bacana, galera. Olha só. Muito legal essa peça aqui. Então, foi isso daí que eu ganhei de Natal da minha esposa. Outro presente que eu ganhei, mas não foi de Natal, foi por conta de uma visita do João do Radiação Gama e do canal Eu Leio Gibi, que me trouxe 3 edições do Incrível Hulk importadas, fase do Jason Aaron. Olha só, edição número 1, número 2 e número 3. João, muito obrigado, foi muito bom receber você aqui em casa, a gente trocou altas ideias. Pena que você ficou pouco tempo para a gente poder gravar um Bar HQ. Sensacional, galera. Felizão aqui com as edições importadas. Começando agora, galera, com materiais que eu financei pelo Catarse e que terão resenhas específicas aqui no canal. Olha só, Relicário HQ, da Darília Salles e do Pedro Leone. Muito interessante a forma que veio. São 2 HQs, uma delas está aqui, a outra está aqui também. Interessante, né, galera? Depois eu vou mostrar para vocês quando rolar a resenha específica desse material. Outra publicação que eu financei é Cavaleiros da Taverna Redonda. Olha só, galera. Material que tem como autores o Felipe Coelho e o Rodrigo de Freitas. São várias tiras. Inclusive, eu coloquei na fanpage do canal para quem quisesse financiar esse material. Outro material é 9 Horas do Magenta King. Galera, publicação meio doidona, cara. Interessante, tem uns desenhos bem psicodélicos. Mas vai rolar resenha específica, vou mostrar um pouquinho mais desse material. O material que me foi enviado pelo Jos, não sei se essa é a pronúncia correta, ele faz a arte e tem roteiros do Alejandro Farias, Pedra, Papel ou Tesoura, que também estava em financiamento no Catarse. Já adianto para vocês, material top, já li e sinceramente daria um bom filme isso aqui, galera. Começando agora com materiais que terão resenhas específicas aqui no canal, uma porrada de coisa. Começando por Liga da Justiça, ano 1, parte 1 da coleção da Eagle Moss. Vingadores Primordiais da coleção da Salvat, coleção capa preta. Agora a coleção capa vermelha, temos o Visão, também coleção da editora Salvat. Namor, do John Barney. Valkyria, Professor X. Outros materiais que eu comprei com promoção na Livraria Cultura foram os Star Wars Clássico 6 e Star Wars Clássico 5. Peguei com desconto essas 2 publicações. Eu tinha já até a edição número 4, agora estou com 4, 5 e 6. Editora De Agostini. Outra coisa interessante foi a aquisição que eu fiz de materiais da Editora Mitos. Editora Mitos que é conhecida por praticar preços um pouco fora do mercado, né? Aquele preço exorbitante nas suas publicações. E eu, obviamente, não compro, não me sujeito a pagar os valores que a editora cobra, pelo menos a preço de capa, e sempre aguardo algumas promoções. E foi o que rolou no Black Friday do fim de ano. Editora Mitos com 50% do preço de capa. Ah, eu fiz a festa, fiz a festa. O problema é que ainda está faltando chegar uma publicação para mim que é American Flag. Sim, esse encadernado que está todo mundo comentando. Na verdade, a editora falou que estava esgotado, está esperando provavelmente recolher das editoras e das bancas em que foram distribuídos para poder entregar para o pessoal que acabou comprando no Black Friday. Mas vou mostrar outras aquisições que eu fiz. Máscaras, todos esses materiais da editora Dynamite a preço de 50% do preço de capa, né, com desconto de 50% do preço de capa. Temos aqui Sombra e Besouro Verde, Cavaleiros das Trevas. Predador versus Juiz Dredd versus Alien. Temos ainda Conan Sombras de Ferro ao Luar.
estranhei, achei que fosse ser capa dura, ó, já perdeu até um pouco de qualidade aqui. Agora, galera, outra publicação que eu estava pensando em colecionar, ainda estava me sujeitando mais ou menos ao preço de capa, a um desconto pequeno, mas de repente estava custando aproximadamente R$80, começou acho que com R$ 49,90 e passou a custar R$80, é a coleção Tex gigante em cores. Eu parei de comprar na edição número 4, porque teve uma elevação absurda de preço de capa, então eu aguardei chegar uma promoção, e eis que chegou. Vamos começar aqui, ó, com Tex 4, olha só, Tex 5, Tex, essa aqui é o 8, Tex 8, Tex 7 e Tex 6. Lembrando que o Tex 9 já está também em lançamento ou pré-venda, mas eu vou aguardar um novo Black Friday da editora Mitos, porque eu não vou me sujeitar a esse preço de capa. Fica a dica para vocês também. Dando início às breves resenhas para Site volume 5, publicação da editora JBC, material sensacional, vale a pena vocês comprarem. O Izumi vai ter que lidar com uma situação um pouco inesperada. Uma determinada região próxima à sua cidade está tentando eleger um político que tem o parasita dentro dele. Na verdade, várias pessoas com parasitas estão ficando próximas ali dessa região, dando apoio a esse candidato. Além disso, uma pessoa muito próxima dele acaba morrendo nessa publicação. Material muito legal, galera. Vale a pena, as questões morais que são apresentadas aqui. Toda essa transformação do personagem Izumi por conta do parasita que dominou a mão dele. Muito interessante. Hellsing volume 7, publicação da editora JBC. Essa edição a gente não tem a participação do Alucard. A gente vai ter, na verdade, um foco nas Ceras, que vai realmente agora agir e atuar como uma vampira durante o conflito entre os nazistas e a Inglaterra. Material cheio de ação, e eu achei bacana porque além da ação teve essa mudança na personagem Ceras. Ela realmente mostrou que é badass nessa publicação aqui. Um pouquinho mais. Agora sim a gente pode chamar ela de uma verdadeira vampira. E o Hakusho volume 15 continua num bom ritmo. Urameshi e sua trupe precisam impedir a abertura de um portal onde demônios podem invadir a Terra. Vão ter adversários com os mais diversos poderes, eles precisam se testar e evoluir durante a cada edição, a cada luta. É uma série bem divertida, ainda que os desenhos em alguns momentos deixem a desejar. Parece uma preguiça do Togashi em fazer uma arte um pouquinho mais elaborada. Tem hora que fica até com desenhos de pauzinhos, mas ainda assim o roteiro é bem bacana. Terraformers volume 6, publicação da editora JBC, continua aquele ritmo frenético, muita ação, muita morte, mas a história está pouco evoluindo. Apesar da história ser divertida nesse sentido, ela acaba se tornando um pouco cansativa por conta do roteiro, no sentido de revelações, não ter grandes apresentações. Obviamente tem uma certa evolução, mas ainda assim muito pequena. O autor se foca mais em apresentar alguns personagens e seus poderes relacionados a insetos, a outros animais. Ainda vale a pena acompanhar, mas eu acho que poderia ter um maior desenvolvimento dessa série e não ficar só nessa coisa dos personagens se combaterem, aí um vai auxiliar outro, fica aquela coisa de você ficar com dó de alguns personagens que morrem, por você criar, ainda que por poucas páginas, uma certa afeição por eles, mas ainda vale a pena comprar a Terraformers. Shobits volume 8, publicação da editora JBC, um material que, como eu costumo dizer em todos os vídeos, diferente do que eu costumo ler, romance, um pouco de humor, um certo erotismo dentro dessa história. Mas eu achei que ela finalizou de forma legal, nada revolucionário, mas uma boa trama e que o autor não dá aquela cagada no final, sabe, uma coisa absurda. Eu gostei dessa publicação aqui, que vai contar a história de uma robô, que talvez seja Shobits, uma lendária robô, que tem mais proximidades com sentimentos humanos, talvez, e ela acaba se apaixonando pelo seu chefe, pelo seu dono, e vai toda a trama se desenrolar nisso. Eu acho que teve boas doses de romance, o humor caiu bem dentro da publicação em determinados momentos. O autor soube conduzir muito bem os diálogos, a relação entre os personagens, deixar aquele ponto. Tudo bem que você já previa um pouco o que ia acontecer no final, mas ainda assim eu acho que ele fechou muito bem essa série. Olha só,
Eu gostei das outras revelações relacionadas a... Não posso falar para vocês, senão vou soltar spoiler. Mas fica a dica aqui desse material que ele foge do padrão aí. Talvez seja um mangá um pouco mais para meninas, mas eu particularmente gostei. Plantes Volume 4, publicação da editora Panini Comics, material sensacional, galera. Fica a dica desse material. Conta a história de sucateiros que vivem no espaço, recolhendo detritos, até para proteger a Terra. Muitas questões morais, filosóficas, de reconhecimento próprio dentro dessa publicação, mudanças de vida, escolhas que a gente precisa fazer, até a parte política, decisões que na verdade eles não querem acatar, eles sabem que não é a melhor solução. É uma série fenomenal, eu achei espetacular esse volume 4, o melhor dentro dessa publicação. Apesar da arte variar um pouco, até em termos de qualidade, ela é uma arte muito, muito boa, principalmente da metade até o final. Eu achei ela sensacional. Pô, galera, muito, muito bacana essa publicação aqui. A arte na parte do espaço ali, que envolve espaçonaves e tal, ela é realmente muito boa, tem doses de humor, como eu falei, romance dentro dessa publicação, raiva, rixas. Fica a dica de Planets volume 4, no caso, 1, 2, 3 e 4, para você comprar porque vale a pena. Star Wars, edição número 3, publicação da editora Panini Comics. Essa mensal aqui tem duas histórias, Star Wars e Canon. Na primeira publicação, que leva o título dessa edição, Star Wars, né? Escrito por Jason Aaron, desenhos do John Cassaday. Galera, nessa publicação, consequências diretas da anterior, a Princesa Leia montou uma equipe clandestina para invadir Simon One, que é a maior fábrica de armas da galáxia. Darth Vader aparece. Nessa edição nós vamos ter eles fugindo do Darth Vader e de sua tropa. É uma edição bem básica, mas cheia de ação, dá uma certa tensão, desenhos sensacionais do John Cassaday. Achei que a Marvel está fazendo um bom trabalho com relação ao universo de Star Wars, está explorando muito bem os personagens. Aqui temos o Luke. Na segunda edição do Kenan, ele que é um jovem padawan treinado pela Depa Bilaba. Bom, galera, ele é um cara que está correndo risco de vida. Por quê? Porque os Jedi eles estão sendo caçados, a cabeça deles estão a prêmio. Então ele, junto com a sua mestra, vão ter que lidar com alguns Stormtroopers. Edição legal, eu estou achando bem interessante essas publicações de Star Wars. Darth Vader, edição número 3, mensal da editora Panini Comics. Primeira história, olha que capa belíssima, né? Vamos falar sério, olha que linda essa capa aqui. Na primeira edição, que é escrita pelo Kieran Gillen e desenhos sensacionais do Salvador La Roca, o Darth Vader ele tá com assuntos pessoais para resolver. Então ele tem que esconder isso dos seus mestres. Então ele vai montar uma equipe, ele sequestra a doutora Alpra, uma coisa assim, Afra. Ela vai auxiliar ele na busca de droids para formar um esquadrão em favor do Darth Vader. Ela manja demais de tecnologia. Olha só a arte do Salvador La Roca. Ele que desenhou durante muito tempo o Homem de Ferro. O cara manda bem demais. O espetacular Homem-Aranha, edição número 6, mensal da editora Panini Comics. Duas capas, por quê? Essa versão LWC, papel jornal, essa daqui. Capas muito bonitas, mas eu achei essa capa aqui mais bacana. Eu fiz resenha da edição número 1, da edição número 2, e eu estava achando a história bem mais ou menos, mas ela com certeza foi crescendo em qualidade. Estou achando que vale a pena os fãs comprarem essa edição aqui do Homem-Aranha. Na primeira história temos ainda o confronto do Peter Parker e a Teia de Cera, que seria a dupla de aranhas, contra a Gata Negra e o Electro. O Electro que não é bem visto por nenhum outro vilão ali, aqueles vilões de quinta categoria. E a Gata Negra, na verdade, quer se tornar uma espécie de rainha do crime. E aqui vai ter um confronto entre eles, ela tenta até sabotar um projeto de cura do Electro, uma história que eu achei interessante. Depois nós temos ainda um confronto com uma Miss Marvel Kree, e aqui a Kamala, que seria a nova Miss Marvel. São bons desenhos, o primeiro é do Humberto Ramos, que não me agrada. Aqui eu já achei os desenhos mais interessantes. Uma trama bem interessante, a Kamala totalmente fã do Homem-Aranha. E depois a melhor história dessa publicação, ao meu ver, escrita pelo Peter David, desenhos sensacionais do Will Sline. O Homem-Aranha 2099 está confrontando um escorpião. Olha o design desse escorpião, que bacana que ficou. Eles foram parar num país ditatorial para
ele trabalha nas indústrias do Tyler Stone, que foi vender esmaga-aranhas para esse país e tal. São robôs fodas, assim, não são aqueles robôs meia boca. E o Peter Parker, não, o Miguel O'Hara, ele acaba se vendo diante de uma situação que ele precisa resolver para salvar o Tyler Stone e combater o Escorpião. Uma trama bem bolada pelo Peter David, ele tem uma sacada bem bacana para derrotar o Escorpião nessa publicação aqui. Não vou mostrar aqui, senão vou soltar spoilers. Mas eu gostei bastante dessa edição aqui. Todas as histórias são boas, principalmente essa do Homem-Aranha 2099. Universo Marvel número 27, mensal da editora Panini Comics. Essa edição aqui, ela está bem diferente em termos de composição de histórias com relação às edições anteriores. E eu até fico me perguntando se ela está vendendo bem ou não, porque já atacaram aqui uma edição de Fabulosos X-Men anual. Eu achei meio nada a ver colocar dentro dessa publicação, não tinha nada a ver com X-Men. Vai ter uma história de alienígenas que querem sequestrar um Summer. Mas qual dos Summers? Seria o Ciclope ou seria o seu irmão Destrutor? A história vai girar em torno disso daí, obviamente vai ter consequências no sentido de tentarem resgatá-lo. Depois nós temos a história do Nova, bem interessante. Ele descobre que seu pai, na verdade, virou um gladiador num planeta. Então ele está lá se degladiando com monstros e alienígenas. E ele vai atrás do pai dele e tenta resgatá-lo. Mas será que o pai dele se encontra ainda lá? Qual é o estado que o pai dele está, né? Ele está doido para achar o pai dele, colocar alguns pontos nos is aí que ele tem, né? Até um certo rancor do pai dele. E depois nós temos a história do Quarteto Fantástico Anual, que vai contar a história da Valéria, que está morando com o Dr. Destino na Latvéria, mas a Sue Richards não se conforma com isso e ela simplesmente invade a Latvéria para combater o Dr. Destino e trazer a Val de volta. É uma história legal, mas eu achei um pouco forçado, assim. O Dr. Destino me pareceu um pouco bundão nessa história. E não parece que foi uma jogada dele, uma coisa para, sabe, se fazer de vítima nem nada. Eu realmente achei ele meio bundão nessa publicação. E em relação à personalidade da Sue Richards, tem uma coisa bem cronológica, assim, que o pessoal vai ter que ter acompanhado para saber de quem eles vão estar falando aqui, que pode estar mexendo com o temperamento da Sue Richards. Depois temos a história do Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico se desfez, está todo mundo ferrado, mas você começa a descobrir que, na verdade, tem alguém tramando, né, para essa dissolução do grupo e atacar eles individualmente. É uma história que até, apesar de ser mais do mesmo, eu achei que teve um bom desenvolvimento na história. Para finalizar, Novíssimos Invasores. Temos novamente o Tocha Humana original, aquele ser sintético com a sua mente dominada. Cara, a gente já viu isso milhões de vezes. A história não é ruim em si, mas, pô, vamos falar sério, né? As coisas precisam ter uma nova criatividade nas histórias. Eu vou ter que salvar novamente a Terra, por favor, não sintam por mim, sabe? Meu Deus. E para finalizar, uma história ruim demais, que é a história do Thane, o filho do Thanos, que foi atrás da biografia do pai dele. E, na verdade, muita coisa ele não sabe se é real ou foi uma espécie de alucinação. Vai contar aqui mais coisas relacionadas ao passado do Thanos, algumas descobertas do próprio Thane, mas, sinceramente, ou edição fraca, essa minissérie do Thane. E eu também achei que ficou um pouco a desejar essa publicação. Deram uma mudada no mix aí, eu achei que caiu de qualidade. Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, edição número 8, mensal da Panini Comics. Essa edição tem a volta, enfim, do Capitão América, que abre essa publicação. Por sorte, tem um recordatório aqui. Steve Rogers sem o soro do super soldado, que foi anulado, então ele acabou envelhecendo. Uma edição dedicada basicamente ao Falcão e a Azevite, que seria a filha do Arnim Zola, que está tentando invadir a Terra e eles precisam impedir essa invasão. Uma boa história, achei interessante. Mundo de Vingadores aqui. Temos a Força Europeia tentando impedir a Morgana Le Fay. Ela que acaba mandando um exército de desmortos para eles combaterem e tal. Uma edição razoável, sabe? Nada demais. Apresentado uma aranha gigante que eles têm que combater. O filho do Dr. Druida também aparece nessa publicação aqui. Não posso mostrar demais, porque não quero soltar spoilers. Depois
temos a história do Dr. Jade, porcamente traduzido pela editora Panini, em vez de colocar Dr. Verde, mas enfim. Ele que está tentando retirar todos os seres gamas da Terra, ele foi atrás nessa publicação aqui do Scar, que é o filho dele, com a Caieira, que tem os poderes da sombra. E na próxima edição a gente já sabe que ele vai ter que lidar com a Mulher Hulk. Sinceramente, bem mediano as histórias do Incrível Hulk. Loki, Agente de Asgard, uma publicação bem legal. O Loki vai confrontar o Doutor Destino nessa publicação, ele que teve uma visão do futuro, assim, que um ser ia ser responsável pela derrocada dele. Uma publicação bem bacana, desenhos muito legais. O Loki, Agente de Asgard, ao meu ver, é o melhor dessa publicação aqui. Vingadores Secretos, o MODOK, que era um agente da S.H.I.E.L.D., na verdade, tá fazendo uma tramóia muito foda. E a Mary Hill e a Mulher-Aranha precisam limpar toda essa sujeira. Afinal, a Mary Hill foi quem colocou o MODOK como um agente da S.H.I.E.L.D. Tem participação do Deadpool junto com o Gavião Arqueiro. Olha só. É uma história que é divertida. Vingadores Secretos, ela consegue manter um nível padrão de qualidade. Para finalizar essa edição, temos um anual do Incrível Hulk, com o personagem principal, a Patricia Woolman. Ela que é uma cientista que colaborou com o Bruce Banner quando ele formou aquela equipe para trabalhar em prol da S.H.I.E.L.D., ela tem uma doença incurável e tal, e ela acaba se tornando uma espécie de monstro do pântano. Começa a destruir várias cidades e, obviamente, o Hulk vai ter que impedir ela de tomar conta de tudo. O ponto, galera, é que essa publicação aqui é melhor do que a mensal do personagem. Eu gostei dessa edição aqui. Ela trata de umas questões até relacionadas à personalidade do Bruce Banner em relação às ações e à moralidade do personagem. É uma edição aqui que eu me surpreendi, eu não tinha lido ela ainda e eu achei ela bem interessante. Galera, essa publicação aqui de Vingadores Heróis mais Poderosos da Terra tá bem bacana, mas lembrando que Homem de Ferro, Capitão América e Thor vão sair dessa edição aqui e vão entrar em novíssimos Vingadores. Eu quero ver o que a Panini vai acabar colocando dentro desse mix aqui ou simplesmente vai reduzindo de páginas. É isso daí, galera! Curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe e deixe seu comentário. Ficamos até a próxima!